A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós nesse dia de hoje. Queremos hoje dar continuidade à nossa mensagem em que nós falamos em que a oração é uma das armas mais poderosas na batalha espiritual. Eu gostaria que vocês lessem junto comigo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 a 5, que nos diz assim: Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Aleluia, glória a Deus. Todo crente, toda pessoa, toda criatura, ela no momento que ela é criada, ela já está sendo alistada para a guerra. Uma guerra travada constantemente contra as forças do mal. Portanto, devemos estar cientes que em qualquer fase da nossa vida estamos em guerra. Se fraquejarmos ou ficarmos despercebidos, seremos derrotados. Mas se mantivermos firmes no temor do Senhor, munidos com as armas espirituais, ou as armaduras de Deus, venceremos todas as batalhas e, por fim, venceremos a guerra. Vencer uma batalha ou duas batalhas, isso não significa que vencemos a guerra. Por isso precisamos ser persistentes. A batalha contra a força do mal deve ser travada até o fim da guerra, até o fim dos nossos dias, até a volta de Cristo, quando Ele virá buscar a sua igreja. Nós podemos ver isso em João, capítulo 14, de 1 a 4. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 15 a 16, certo? Então nós precisamos estar cientes que nós estaremos travando esta batalha até o fim de nossas vidas, ou até a vinda de Cristo, amém? Por estarmos em uma batalha, podemos às vezes ser atingidos, perdemos o ânimo, ficamos cansados, fatigados, como nós falamos na outra mensagem, que o inimigo ele está em todo o tempo nos rodeando, tentando nos cansar, tentando tirar nosso ânimo, tentando tirar a vontade de viver, lança enfermidade, lança as brigas, contendas ao nosso redor, lança desemprego e tantas as coisas, é luta com filho, é luta com marido, é luta com esposa, é dificuldades financeiras e tantas outras coisas que nós vemos envolver neste mundo, que nós acabamos nos cansando, nos desgastando, sem esperança, sem vontade, como nós já falamos na outra mensagem, amém? Então nós perdemos totalmente o ânimo, ficamos totalmente cansados, nós nos enfraquecemos e com isso muitas vezes nós somos atingidos pelas setas, pelos ataques do inimigo. Por isso é necessário que nessas horas que estamos passando por esse ataque do inimigo, viemos pedirmos que a força do Senhor se aperfeiçoe em nossas fraquezas, amém? Ou seja, nós não podemos nos permitir desanimar, mas buscarmos a Deus em oração, em clamor, em súplica, para que Ele possa nos renovar e que a força dEle possa nos dar ânimo e nos fortalecer nas fraquezas que nós estamos enfrentando. Em 1 Coríntios 10:12, nos diz assim: aquele, pois, que pensar estar em pé, não caia. Se cairmos, precisamos nos levantar e continuar a batalha, pois a perca de uma batalha não significa a perca de uma guerra. Em 1 João 1:9 nos diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. No capítulo 2, verso 1 diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis,
Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Então nós precisamos nos apegar e acreditarmos nisso, que mesmo na nossa fraqueza, a força do Senhor pode nos aperfeiçoar. Porém, nós precisamos nos arrepender e clamar que Jesus estará ali pronto para nos justificar se verdadeiramente houver um arrependimento. E nós fazemos isso através do clamor, através da oração, da súplica, da humilhação diante do nosso Deus. Todo soldado precisa ser recrutado, ou seja, preparados para ser um bom combatente, um bom guerreiro. Nesse recrutamento, o soldado será mudado. Logicamente, seu caráter será transformado. Na vida com Deus não é diferente, ou seja, não é no exato momento da convenção que recebemos todas as armaduras espirituais. Podemos até receber algumas dessas armaduras, mas a armadura completa só poderemos obter por meio das disciplinas, da prática da vida cristã, ou seja, o recrutamento em que somos mudados e adquirimos um novo caráter, nos tornando uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Ou seja, para que nós possamos enfrentar esta batalha, obtermos as armas espirituais, sermos revestidos por essa armadura, é necessário primeiro que possamos estar preparados para recebermos, para poder manusear, para poder usar, para podermos entrar nessa batalha contra o inimigo da nossa alma. Deus não vai nos dar essas armas, não vai nos colocar em uma batalha enquanto nós não estivermos preparados, porque Deus não quer que venhamos perecer, não quer que venhamos ser derrotados. Então, para isso, nós precisamos obter o caráter de Cristo em nós, para que na sabedoria do Senhor possamos enfrentar o inimigo da nossa alma. E assim poderemos dizer que estamos atualizados nesse exército de Cristo. Enquanto estivermos nesse mundo, podemos afirmar que espiritualmente estamos em um campo de batalha. Ou avançamos ou retrocedemos. Hebreus 10:38, versículo 38 nos diz: mas o justo viverá da fé. Mas se ele voltar atrás, a minha alma não tem prazer nele. No verso 39, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a preservação da alma. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Por isso é necessário que o soldado seja recrutado e adquira um novo caráter em Deus. E uma das coisas fundamentais que não pode deixar de ser adquirida no caráter cristão, amém? Isso não pode deixar é o amor, que é o vínculo da perfeição, que faz-nos conhecer a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, como está escrito em Mateus 22, do 34 ao 40. Eu quero ler aqui o 36, que nos diz assim: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o grande mandamento. Então, aquele que não conhece a Deus, aquele que não ama, não conhece a Deus. Então é necessário nosso caráter ser mudado pelo amor. Nós precisamos ter o amor, e assim nós poderemos dizer que nós conhecemos a Deus. A outra coisa que é necessário, não pode faltar, é o temor.
Aleluia, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, pois o temor faz com que você reconheça a soberania de Deus, reconheça a realidade de quem é Deus, reconheça a onipotência de Deus. Então é necessário que o temor esteja dentro de você, porque assim você vai reconhecer ao Deus que você está servindo, a quem você está servindo e o poder que Ele tem sobre a tua vida. Aleluia! E que não pode faltar também é a santificação, pois sem ela ninguém poderá ver a Deus. Amém? Ninguém poderá. É preciso que venhamos ser santificados no Senhor, senão ninguém poderá ver a Deus. Em Hebreus 12, versículo 14, nos fala sobre isso, né? Sobre a santificação. Assim, conseguiremos viver uma vida de modo irrepreensíveis. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 23 nos diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado e irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. É necessário que nós venhamos ter o nosso caráter transformado para sermos um bom combatente, para sermos um verdadeiro guerreiro, soldados em Cristo. Nosso caráter tem que ser transformado no caráter de Cristo, como diz lá em Gálatas 5, versículo 20, que diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então é necessário que você viva a vida de Cristo, que seu caráter seja totalmente transformado no Senhor. E o que é um caráter? Para que nós possamos entender a diferença do caráter cristão para as armas espirituais. O caráter são conjuntos de qualidades boas ou ruins de uma pessoa e que lhe determina a conduta e a concepção moral, que é responsável pela ação, reação e expressão da pessoa, como ela venha a lidar, e a maneira de cada pessoa agir ou expressar-se são princípios e valores e ética de cada um. E isso tudo deve ser mudado no caráter de Cristo. Então, o caráter é justamente isso, é nós sermos moldados na característica, na pessoa de Cristo Jesus, amém? E quando nós obtemos esse caráter, nós vamos sim, aí sim, quando você adquire esse caráter de Deus, você estará habilitado contra as forças do mal, tanto para o ataque como para a defesa. Aí receberemos as armaduras de Deus, ou as armas espirituais, que consiste no poder de Deus, que capacita o santo a resistir, defender e fugir das astutas armadilhas de Satanás para com as nossas vidas, seja elas visíveis ou invisíveis. O inimigo contra o inimigo, os ataques deles, não poderá vencer aquele que está firmado, está moldado em Cristo Jesus. Dessa forma, nós seremos habilitados para poder nos alistar e estar nesse exército de Cristo, e podemos usufruir de todas as armas espirituais necessárias para que possamos combater contra a força do mal. Então é necessário que você busque essas armas. E uma das armas que nós estamos estudando, onde nós vamos nos aprofundar, estaremos cada dia dando uma pincelada, é a oração. A oração é fundamental, como eu disse, tem que ser um estilo de vida na vida de uma pessoa. Orai sem cessar,
sem cessar, para que não caiais em tentação. E é tudo isso que o inimigo quer, que você caia em tentação. Mas se você perseverar na oração, se você perseverar na busca, se você perseverar em manter o caráter que foi moldado para um caráter de Cristo, continua a te dizer, você será uma pessoa inabalável. O inimigo não poderá te destruir. Em nome de Cristo Jesus. Fica com Deus e espera nosso próximo vídeo, dando continuidade a esse estudo, a essa mensagem, para a glória do nome do Eterno. Em nome de Jesus. Que o Eterno te abençoe com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Cheiro no coração. Amém.